Um, dois, três e já. Olá a todos, me chamo Vitor Cardoso. Eu irei iniciar agora a minha apresentação do trabalho intitulado Optical Sensor Based on Core Geometry Mismatch Structures for Measurement and Single Two-Phase Flow. A minha apresentação vai constar dos seguintes tópicos. Eu irei apresentar o contexto do trabalho, fabricação dos sensores e o princípio de operação desses sensores, setup experimental, seguido pelos resultados e as discussões e finalizando com as conclusões e os agradecimentos. Uma medição de fluxo correta é significativa para muitas aplicações, como aplicações médicas e indústrias em geral. Existem muitos tipos tradicionais de medidores de fluxo. Posso citar como exemplo o rotâmetro, que é um medidor de fluxo volumétrico. Nesse tipo de aplicações, é possível observar a presença de líquido e gás, por exemplo, um gasoduto, e essa presença de líquido e gás é geralmente chamada de fluxo bifásico ou escoamento bifásico. O escoamento bifásico ele pode ser definido como um fluxo simultâneo de dois tipos diferentes de fluidos em uma tubulação que não se misturam. Por exemplo, que são os casos mais comuns, que é o de água e ar, ou água e gás. A relação entre líquido e gás é um fenômeno tanto complexo devido às suas características, pois para esse tipo de escoamento existem padrões de regime que vão depender da velocidade de fase, as propriedades dos fluidos e da orientação da tubulação, ou seja, se é vertical ou horizontal. Os medidores convencionais baseados em sensor de rotor mecânico, o rotâmetro, eles são frequentemente aplicados, como eu já mencionei. E o seu princípio de medição ele é simples e a técnica é bem amadurecida. Entretanto, ele apresenta um erro de medição elevado, principalmente se for levado em consideração o fluxo bifásico, pois a presença de ar ela vai diminuir a precisão de medição com os desvios chegando até 11,41% mais ou menos. Esse tipo de escoamento, de fluxo, ele é muito comum em aplicações industriais como o transporte de petróleo. E o seu monitoramento preciso é muito importante porque vai ter um grande impacto econômico e na eficiência de produção. E além dessas aplicações industriais, o escoamento bifásico ele também está presente no transporte de água em sistema de abastecimento doméstico, que é entregue por empresa de saneamento para o determinado consumidor. A presenciar nesse tipo de escoamento, esse tipo de aplicação, ele pode impactar diretamente na quantidade paga por esse consumidor, pois esses medidores eles não vão conseguir diferenciar líquido e gás. E os sensores ópticos eles podem ser usados como alternativa para essa medição. Os sensores ópticos baseados em fibra óptica eles têm despertado grande interesse em vários campos de aplicações práticas, devido às suas vantagens em relação aos sensores convencionais. Os sensores ópticos eles têm baixo peso, são compactos, inertes, são intrinsecamente imunes a interferências eletromagnéticas, resistentes às altas temperaturas, à corrosão, duráveis, não requerem alimentação externa e também podem proporcionar um monitoramento a longa distância. Os sensores utilizados neste trabalho são dois interferômetros de Martensender em linha, baseados em técnica de descasamento de diâmetro de núcleo. Ou seja, nós utilizamos estruturas com diferentes diâmetros de núcleo. Nesse primeiro sensor, o grande descasamento de diâmetro de núcleo, devido à emenda de uma seção SMF com uma seção MMF, faz com que essa MMF ela atue como um mecanismo de acoplamento núcleo-casca. Quando a luz ela se propaga ao longo da SMF de entrada e ela encontra a região da MMF, modos de alta ordem são incitados, de modo que interferência entre diferentes modos ocorre enquanto o feixe de luz se propaga ao longo dessa MMF. A luz é acoplada na SMF de saída e esse acoplamento ele vai induzir uma perda de potência. Devido à excitação dos modos de alta ordem da MMF, a potência ótica acoplada à SMF de saída ela dependerá das amplitudes e fases dos vários modos dessa MMF. Esse tipo de sensor é muito utilizado para medir curvatura. Quando uma curvatura é aplicada nesse sensor, o coeficiente de acoplamento ele muda e devido a isso ocorre uma variação do sinal transmitido. Ou seja, nesse sensor, a MMF é ela que vai definir as características desse sensor. Nós escolhemos o comprimento dessa MMF, o comprimento escolhido foi de 5 milímetros, porque além dele prover um tamanho compacto para a estrutura, ele também apresenta uma grande sensibilidade, como já foi demonstrado em vários trabalhos. O segundo dispositivo, o sensor, é um simples interferômetro de Martensender, como eu já mencionei,
baseado na interferência entre modos do núcleo e da casca. Esse sensor ele consiste na emenda por fusão de uma seção SMF entre duas MMFs de comprimento LMF, né? E cada seção MMF vai ser emendada por fusão a uma SMF de entrada e uma SMF de saída. Essa estrutura é chamada de SMSMS. É uma parte da luz que ela se espalha no núcleo da primeira seção MMF, né? E modos de alta ordem vão ser citados devido a esse descasamento de diâmetro de núcleo, assim como no primeiro sensor apresentado. Quando a luz é acoplada da primeira MMF para a SMF ao meio, modos de baixa ordem são excitados na casca. E os modos da casca são reacoplados por um modo fundamental da seção SMF de saída por meio dessa segunda MMF. E eles interferem entre si devido à diferença de fase acumulada. E o DIP específico do espectro resultante da interferência destrutiva pode ser calculado a partir dessa equação que leva em consideração o comprimento de onda e esse comprimento L, que não é o comprimento das MMF, e sim da SMF ao meio. Ou seja, a SMF ao meio ela age como elemento sensor. E é sabido que quanto maior o comprimento dessa SMF, mais estreito será o FSR, o Free Spectral Range. Dessa forma, o FSR aumenta conforme o comprimento da SMF ao meio diminui, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Isso significa que o comprimento específico de SMF pode ser selecionado fornecendo um espectro de interferência e, consequentemente, uma detecção controlável de desempenho. O comprimento da SMF ao meio escolhido foi de 20 milímetros e ele foi escolhido exatamente por apresentar um tamanho compacto para a gente, né, além de fornecer um bom FSR. Esse sensor ele opera com diferença de fase. Entretanto, estudos têm demonstrado que é possível utilizar essa estrutura para uma análise de curvaturas muito pequenas, a partir da análise da variação de potência. O experimento ele foi realizado para garantir um fluxo contínuo de água e ar em um sistema horizontal, como é demonstrado na figura da esquerda. Foi aplicado uma faixa de operação de fluxo de água de 0 a 1,8 metros cúbicos por hora, com passos de 0,3 metros cúbicos por hora. Pois nesse intervalo, o fluxo vai estar no estado laminar, ou seja, não vai haver turbulência dentro da tubulação. O fluxo de água ele foi monitorado por meio de um rotâmetro, que é um medidor de fluxo por área, onde o flutuador varia a sua posição verticalmente em um tubo cônico, proporcional ao fluxo do fluido. Além disso, os sensores eles foram inseridos transversalmente à tubulação e fixados na parede da tubulação, como é demonstrado na figura da direita. Além disso, os sensores eles foram inseridos em um tubo capilar para promover uma resistência do sensor à massa de água. Já o ar ele foi inserido com os seguintes valores, 1,2 e 2,5 metros cúbicos por hora. Para cada valor de fluxo de água medido, é adicionado um desses dois valores ao sistema. Essa análise ela tem como objetivo principal observar se os sensores conseguem identificar a presença de ar no interior da tubulação. O ar foi inserido no sistema por um dispositivo gerador de ar e o fluxo de ar foi monitorado por um equipamento semelhante ao da operação do rotâmetro. Sendo assim, o fluxo de ar e de água eles foram monitorados de forma independente. Os sensores eles foram inseridos transversalmente, como já disse anteriormente, a tubulação de modo que uma curvatura é gerada a partir do arrasto da água em movimento. A pressão hidrodinâmica aplicada pela água no sensor induz uma curvatura nesses sensores. E conforme o fluxo de água ele aumenta, a força mecânica induzida ao longo da fibra pela água no sensor faz com que a curvatura aumente, variando assim a atenuação do sinal óptico. Foi utilizada uma fonte laser para injetar luz na fibra com uma potência de entrada de menos de 2 dBm, e o método de interrogação utilizado foi um medidor de potência, um power emitter. Agora os resultados e discussões
Os valores de fluxo de ar de 1,2 e 2,5 metros cúbicos por hora, eles foram identificados como bifásico 1 e bifásico 2. Os sensores eles foram submetidos primeiramente apenas ao fluxo de água e na sequência foi inserido lá no sistema, né, de 1.2 e 2.5, que foram identificados como bifásico 1 e bifásico 2 respectivamente. Com os resultados do experimento para análise do sensor submetido, né, ao escoamento monofásico e bifásico, o sensor SMS ele apresenta uma baixa sensibilidade e o comportamento também não é adequado. E dá para observar que a variação é muito pequena, a variação de potência, isso podendo estar ligado apenas à flutuação da fonte, como é demonstrado na figura ao lado. Já no sensor SMS, os resultados observados mostram que os valores de sensibilidade são menores quando o ar é inserido no sistema, como a gente pode observar na figura, no gráfico. Isso pode ser explicado pela presença de bolhas no ar no interior da tubulação e, devido a elas, a força aplicada é menor quando uma bolha passa pelo sensor, porque o ar tem uma viscosidade mais baixa que a água. Isso permite que o sistema identifique a presença de ar na tubulação. Com os resultados, ele apresentou uma sensibilidade satisfatória para o monofásico, apresentando um comportamento não linear, porém apresentou um coeficiente de determinação muito bom. E a partir do momento que foi inserido ar no sistema, né, de 1.2 e 2.5 metros por hora, a gente observa uma redução da sensibilidade, porém um aumento, a gente vai vendo que o comportamento vai se tornando linear, apresentando coeficiente de determinação de ambos os casos, para o bifásico 1 e bifásico 2, valores muito bons. Com isso, os resultados eles demonstraram que o sensor SMS não é uma boa alternativa para medição de vazão por não apresentar uma boa sensibilidade. Porém, o sensor SMS ele apresentou uma sensibilidade satisfatória e permitiu identificar a presença de ar. O sensor SMS ele apresenta uma sensibilidade melhor que o sensor SMS, devido a SMF ao meio ser muito sensível. Sendo assim, o sensor SMS ele pode ser utilizado como alternativa de baixo custo para medição de vazão, conforme demonstrado pelos resultados deste trabalho. Eu gostaria de agradecer à instituição que eu faço parte, a Universidade Federal do Pará, ao laboratório também, que eu sou integrante, que é o Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, ao Laboratório de Vapor e Mecânica dos Fluidos da UFPA, onde foi que me permitiu fazer as medições, ao Laboratório de Fotônica do IME, a CNPq e a CAPES. Bem, é isso. Muito obrigado.